Esse é o nosso desejo, que Deus possa estar nos abençoando quando nós nos reunimos na casa do Senhor para louvar, para adorar, para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, é um privilégio estar na casa do Senhor. Nós temos ouvido, nós temos visto tantas coisas que têm acontecido nesse mundo que nós vivemos, que tem tentado impedir aquelas pessoas que amam a Deus estar na presença do Senhor. E nós temos esse privilégio. Todos os domingos nós podemos nos reunir aqui nesse lugar de uma maneira até certo ponto confortável, e nós podemos estar na presença do Senhor. Eu não creio que se nós estivéssemos nas nossas casas, nesse momento, nós estaríamos fazendo isso. São muitas as distrações que nos apresentam. Portanto, eu gostaria de que nós pudéssemos continuar um pouco mais ouvindo aquilo que Deus tem para nos falar nessa manhã. Eu convidaria vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, onde nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, continuar a falar aos nossos corações. Nós vamos ler, nós vamos focar a nossa meditação nesse capítulo 3, mas eu gostaria que nós pudéssemos ler do verso 13 até o verso 21, o que nos diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao verso 21. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, que transformará. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, eu gostaria de que nós pudéssemos caminhar um pouco com o apóstolo Paulo, porque Paulo nos traz aqui um ensinamento muito precioso. E o que Paulo diz aqui é que Deus alimenta os sedentos e os famintos. Em outro texto da palavra de Deus, nós vamos ouvir que Deus é água, é pão, e Ele diz que todo aquele que vem a Ele jamais sentirá sede e jamais terá fome. E a razão, muitas vezes, porque nós não experimentamos o poder de Deus, é porque ainda nós não estamos sedentos e nem famintos. Enquanto nós estivermos satisfeitos com snacks, com fast food, comida rápida, não é verdade? Nós não buscaremos comida sólida. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouco a respeito disso. Porque nós estamos vivendo um tempo do fast food, da comida rápida.
E por um tempo, comida rápida, o fast food, funciona. Mas vai chegar aquele momento quando o snack e o fast food não vão ser suficientes. Não vai mais funcionar. Muitos, nos dias de hoje, têm procurado, têm vindo à igreja atrás desse tipo de comida. Domingo após domingo, para receber fast food. E às vezes eu penso, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à minha mente algo. Que tal se algumas das nossas igrejas nos dias de hoje colocassem, em vez do sinal da cruz na frente da igreja, colocassem um emblema do McDonald's ou do Taco Bell? Que tal? Talvez as igrejas estivessem mais cheias, né? Tivesse uma frequência melhor. Pessoas que estão querendo algo rápido para aliviar a ansiedade da fome, a ansiedade da sede, algo que traga a impressão de alimento sólido. Mas o problema é que essas pessoas continuam insatisfeitas. Alguma coisa continua faltando. Enquanto nós estivermos satisfeitos com esse tipo de comida, nós não ansiaremos por substância ou algo real. Deus alimenta pessoas sedentas. Deus alimenta pessoas famintas. E um dos grandes famintos do Novo Testamento, sem dúvida alguma, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha sede pelas coisas de Deus. Uma das grandes mensagens de Paulo, nós vamos ver que ela foi escrita, ela foi gerada na prisão. Filipenses 4, capítulo 4. Lá na prisão, Paulo, escrevendo a sua mensagem aos filipenses, ele diz: alegrai-vos, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. E as circunstâncias de Paulo ali não eram muito boas. A sua situação, sem dúvida alguma, para ele era aterrorizante. Ele não estava num ambiente muito agradável para alguém que, sem dúvida alguma, teve a posição de general, que estudou nas grandes universidades. Financeiramente, naquele momento, Paulo não estava muito bem. Paulo se sentia ali agora sozinho, ou ele estava sozinho, longe dos seus amigos, longe do povo da igreja, porque ninguém quer fazer companhia a alguém que está na prisão, não é verdade? Não é um lugar muito bom para você estar com outra pessoa. Paulo ansiava naquele momento estar com os cristãos de Filadélfia, de Filipos, e ele tinha todos esses problemas. Mas naquela prisão, Paulo escreve: alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos. As suas circunstâncias não ditavam aquilo que ele sentia, os seus sentimentos, as suas convicções. Ele escreve no capítulo 13 sobre o seu relacionamento com Deus, no verso 13 do capítulo 3. No verso 8 ele fala do valor que sobrepassa todo o entendimento. Ele fala do valor que sobrepassa conhecer a Jesus, conhecer o Deus que ele, crer no Deus que ele cria. As primeiras palavras do verso 10 são: para conhecê-lo. Paulo estava faminto, estava desejoso. Ele diz: eu quero conhecer esse Cristo. E a razão por que ele queria conhecer a Cristo é porque Jesus, sem dúvida alguma, é a única rota para nós voltarmos a Deus.
É o único caminho. Paulo encontra em Jesus o tesouro mais valioso que a humanidade pode encontrar, pode conhecer, aquilo de mais valioso que nós poderíamos encontrar. E essa é a razão por que ele pode dizer no verso 9 o que ele diz. No verso 10 ele diz: eu quero buscá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer a sua força, a força da ressurreição, o poder que o tirou da tumba. Eu quero conhecê-lo. Em outras palavras, você não vai receber poder se você não conhecer a Jesus. Nós não vamos ter poder se nós não tivermos uma relação íntima com Deus, um conhecimento de Deus. Muitas pessoas hoje querem poder, querem ter o poder de Deus sem ter uma intimidade com Deus. Querem o poder da ressurreição, mas não querem estar perto de Deus, querem estar distante de Deus. Eu quero ser ressurreto, eu quero receber o bem-vindo de Jesus, mas eu não quero estar perto de Jesus. Eu quero estar distante de Deus. Paulo diz: eu quero conhecê-lo para ter o poder da ressurreição. O poder, sem dúvida alguma, de Deus vem a nós com a nossa intimidade que temos com Ele. Se não temos intimidade, nós não temos poder. A intervenção de Deus em nossas vidas não é possível. Você pode entender o que eu estou dizendo? Você pode entender o que eu estou tentando transmitir a você nessa manhã? Os céus não virão à terra. A intervenção dos céus não é possível sem a intervenção do poder de Deus. Ponto final. O poder vem com o conhecimento. Não é informação, é relacionamento. Deus quer ter um relacionamento íntimo, total, individual, com cada um de nós, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Paulo diz, é relacionamento, e ele vai mais longe, com o sofrimento de Jesus. Paulo busca um poder que ressuscita, que destrói o sofrimento, que vence a morte. O que Paulo quer dizer com isso? Se você estiver sofrendo e você buscar conhecer a Deus, mas a sua vida está indo em direção norte, está indo em direção contrária àquilo que você deseja. Se você busca a Deus, mas nada está funcionando, o que significa isso? O que Deus está propondo a nós, quando isso passa, é um profundo relacionamento com Ele. O que Deus está propondo a cada um de nós é que nós possamos nos chegar mais perto dele. Deus está nos propondo a ir a um level mais elevado. Sofrimento para quem ama a Deus, sofrimento para quem conhece a Deus, é um convite à proximidade de Deus. Eu quando penso nisso, eu penso o que aconteceu dentro da minha casa. Eu penso o que aconteceu na vida da minha esposa. Nós estávamos chegando a esse país, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos grandes pensamentos de prosperar, de crescer no nosso conhecimento intelectual. E de repente Deus nos trouxe a um momento de grande dificuldade, de grandes lutas. E se você perguntar hoje a Lúcia, qual foi o momento mais precioso da sua vida? Ela vai dizer a você, apesar de ser os momentos mais dolorosos, foram os momentos mais preciosos, e eu passaria por tudo outra vez. Porque foram aqueles momentos que nos trouxeram mais perto de Deus, foram aqueles momentos que nós ouvimos mais a voz de Deus falando ao nosso coração. Irmãos, quando nós passamos por esses momentos, a pergunta que nós devemos fazer para Deus
É Deus, como o Senhor quer usar o que eu estou passando para que eu me aproxime mais de Ti? Não é? Por que estou passando isso? Como o Senhor quer que eu me pareça mais com Deus, mais com Jesus? Com tudo o que o Senhor tem permitido passar na minha vida. O que queres, Senhor, de mim? Foi por isso que Tiago pôde dizer: alegrai-vos quando passardes pelas provações. Ele não está dizendo que a alegria está na provação, mas nas razões por que nós passamos pelas provações. Quando buscamos a Deus e as coisas não estão funcionando bem, muitas vezes perguntamos: por que Deus ainda não me livrou? Por quê? Por que ainda estamos passando por essa situação tão difícil, quando estamos orando tanto, quando estamos servindo tanto a Deus? E sabe qual é a razão? É porque ainda não estamos tão perto de Deus quanto Ele deseja que nós estejamos. Estamos gastando muito tempo, muita energia, muitas vezes tentando nos livrar do problema, livrar da situação. Quando muitas vezes são essas situações, são esses problemas que vão nos levar mais perto de Deus. Pensem bem, Jesus só experimentou a Páscoa depois de um sábado muito difícil. Jesus só experimentou a ressurreição depois da morte. Ele teve que sofrer para depois ressuscitar. Nós não devemos desejar o sofrimento. Sofrimento não é algo que nenhum de nós quer ter. Mas quando ele vem, esse é um convite para nós nos achegarmos a Deus. Não há nada, irmãos, como conhecer a Deus na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora que nós passamos por algo difícil. Deus se torna real para nós quando nós passamos por algo. É muito bom nós dizermos: Deus tem sido bom para mim, Deus tem me abençoado, Deus tem provisto para as minhas necessidades. Ele nos transforma cada vez mais à sua semelhança. E todos nós queremos ser como Jesus, não é verdade? Uma pedra de carvão fora do braseiro, o que acontece? Ele é sem expressão, ele é até um pouquinho feio, né? Na sua aparência, ele toca nas pessoas, mas não causa nada a não ser sujar as pessoas. Fora do fogo ele é negro, ele é frio, mas quando é colocado no fogo, o sofrimento que ele passa ao passar pelo calor vai purificá-lo, vai envolver o carvão, e nós vamos ver que ele vai se tornar até de cor diferente, ele vai ficar avermelhado. A razão por que não queimamos por Deus, porque nós não nos transformamos, é porque nós não nos aproximamos dele. Nós não gastamos tempo com ele, nós ficamos muitas vezes do lado de fora do braseiro. Nós ficamos perto para ver o que acontece, para ver se nós nos parecemos mais com ele, mas não juntos. Nós não tocamos nele. E ao fazer assim, nós nunca nos transformamos em brasa, porque nós mantemos distância, uma distância que é segura para nós. Algumas vezes, irmãos, o relacionamento é que nos aquece. E quando nós chegamos perto de Deus e nós sentimos o calor da mão de Deus, nós vamos ver que algumas coisas vão morrer dentro de nós. Esse calor de Deus vai matar algumas coisas indesejáveis dentro de nós, coisas feias dentro de nós. E é aí que Paulo fecha, quando ele diz para conhecê-lo, para chegar à ressurreição dos mortos.
eu vou chegar bem perto de Jesus nos meus piores momentos, eu vou me alegrar nele, para que eu possa parecer mais com ele, para que eu possa receber a vitória sobre a morte daquelas coisas que estão dentro de mim, que necessitam ser purificadas. O que Paulo está dizendo, eu quero ser um crente, um cristão diferente de muitos. E eu digo isso porque, irmãos, eu estou falando aqui para cristãos. O que Paulo está dizendo para nós é que ele queria ser diferente de muitos cristãos. Paulo disse, eu quero ser especial no meu relacionamento com Deus. Quando nós passamos pelo fogo em nossas tribulações, algo maravilhoso passa em nossa vida. Quando o carvão está apagado e toca as pessoas, nada passa. Mas quando nós passamos pelo fogo, nós recebemos poder, e aí há fogo em nós, há poder em nós. E olha, quando nós entramos em contato com um cristão em brasa, é melhor que nós estejamos preparados. Porque quando nós entramos em contato de um cristão que está queimando, ou nós vamos nos queimar, ou nós vamos nos transformar. Nós vamos experimentar o poder de Deus, porque nós somos canal de bênção, é através de nós que passa a bênção de Deus. Lembra que Jesus disse, eu vou, mas vós sereis os meus testemunhos. É através de cada um de nós que Deus hoje faz o seu trabalho, no mundo em que nós vivemos. Você vai receber fogo do Espírito. Deus vai alimentar você, porque Deus é um Deus que alimenta os sedentos e os famintos. Todos que têm sede, todos os que têm fome, a mim serão alimentados. Jamais terão sede, jamais terão fome. Deus quer fazer de cada um de nós instrumentos nas suas mãos, para que o mundo conheça que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter sede e fome de justiça e buscar não estar nos alimentando de fast food nem de snacks como crianças, mas como crentes adultos, nós possamos estar abrindo, lendo e estudando a palavra de Deus, escondendo a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Deus. Amém. Irmãos, foi com esse desejo de nos alimentar, de saciar a nossa sede, que Jesus subiu o caminho do Gólgota, que Ele passou pelo escárnio, pelo sofrimento, derramando o seu sangue, sendo crucificado e ressurgindo no quarto dia. Foi por você e foi por mim. Não foi o quarto, na verdade, foi o terceiro. A Josi falaria assim, pastor, você tomou seu remédio hoje? Irmãos, ao ter feito isso, Jesus pagou um preço. Mas antes de fazer isso, Ele se reuniu com os seus discípulos e Ele instituiu a ceia. Ceia que Ele ordenou que a sua igreja celebrasse sempre, até quando Ele voltasse. E o desejo de Jesus é que Ele, conhecendo quem nós somos, para que nós não nos esquecêssemos do tremendo sacrifício que Ele fez por nós,
E a Igreja de Jesus Cristo celebra pelos séculos esse momento quando Jesus partiu o pão e bebeu o vinho. E é isso que nós vamos fazer mais uma vez nessa manhã. Esse é um privilégio dado ao povo de Deus. É um momento quando nós, através dos olhos da imaginação, nós regressamos a mais de 2000 anos atrás e podemos ver Jesus caminhando sobre o peso da cruz, tendo suas mãos cravadas pelos cravos, a sua fronte transpassada pela coroa de espinhos, o seu sangue jorrando, derramado, para que eu e você pudéssemos ser alimentados, saciados a sede. Eu quero convidar você nesse instante a inclinar a sua cabeça. E eu quero convidar você a um momento com Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos tomar a ceia, mas antes de tomar, nós devemos fazer uma análise profunda do nosso coração, para que nós não nos apresentemos na mesa do Senhor de maneira indevida. Deus conhece os nossos corações, Ele tem as suas mãos estendidas, Ele tem o seu coração aberto para nos perdoar, o seu sangue para nos purificar. E eu gostaria que você pudesse ter essa oportunidade de se preparar para esse momento tão maravilhoso. Abra o seu coração diante de Deus. Diga para Deus o quanto você o ama, o quanto você anseia por Ele. Declara diante de Deus a sua situação de pecador. E se você pode nominar nesse momento o seu pecado, aquilo que tem incomodado você, esse é o momento de você chegar diante de Deus, colocar a sua situação e dizer: Senhor, perdoa. Que o sangue que tu derramaste na cruz possa me purificar, me limpar. Esse é o momento de você perdoar até aquelas pessoas que você tem ofendido, ou que tem ofendido você, que você guarda algum rancor, ou alguma coisa que te impede de ser bênção na vida dessa pessoa. Lembre-se, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Ó Pai, faça-me digno de comer o pão e tomar o cálice. Enquanto nós estivermos nos preparando, eu gostaria de cantar esse coro. Sei que foi pago um alto preço. Não precisamos cantar com transparência, não precisamos cantar se não sabemos todo, mas eu gostaria que você pudesse cantar e fazer dele a sua oração. Sei que foi pago um alto preço.
gostaria de convidar você nesse instante. Todo aquele que está em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, e tem a sua vida nas mãos de Jesus, eu gostaria de convidá-lo a sair do seu lugar, vir até a mesa do Senhor, tomar o cálice e o pão, regressar ao seu lugar, e aí então nós estaremos juntos participando da ceia do Senhor. Enquanto nós cantamos, vamos estar saindo do seu lugar, passar aqui